As Flores do Oriente. Obra psicografada por Márcio Godinho. Espírito Ramatiz. Prefácio à segunda edição. Estimado leitor, após exatos 6 anos, trazemos uma nova edição do livro As Flores do Oriente, revisada, ampliada e publicada pela Brasil Holística. Nesta obra adicionamos parte dos textos originais que não couberam na primeira edição face à complexidade dos assuntos trazidos por Ramatiz e nossa imaturidade naquela época. Como espírito de vanguarda, Ramatiz se antecipou na explanação de vários assuntos cuja compreensão se tornou mais fácil apenas nos dias de hoje. Por consequência, adicionamos várias notas e comentários, todos sob a supervisão do próprio Ramatiz, que nos incentivou a contribuir com algumas opiniões. Após quase 10 anos de intensos trabalhos mediúnicos, posso dizer que a modificação na estrutura anímico-mediúnica, aquela que torna possível a manifestação deste espírito querido através da psicografia, foi bastante expressiva. Mesmo porque a aquisição de novas experiências, o traquejo ante as lides mediúnicas e profissionais me tornou um tanto mais perceptivo diante das sutis dicas de Ramatiz. Ao reler esta obra causou-me espanto em saber que as linhas psicografadas consistiram na época, apenas a primeira lição que adquiri sobre algumas verdades do espírito, mas que acima de tudo continuam sendo de imenso valor que se renova a cada leitura. É fato que desde jovem estudo com afinco a doutrina dos espíritos além de algumas obras relevantes do espiritualismo em geral. Mas aprender diretamente com Ramatiz é algo realmente incrível. Pois ele mostra aquilo que os olhos mais atentos não conseguem captar e nos fazem enxergar coisas onde normalmente não enxergaríamos. Estou certo que o mais preciso observador sofreria o mesmo espanto. Com os anos tratei de pesquisar as lições aqui contidas através da prática dos trabalhos de socorro espiritual. Julgando importante compartilhar a experiência adquirida, adicionei aos escritos de Ramatiz alguns comentários que me valeram grande aprendizado, o que pretendo dividir humildemente com você, leitor, como se estivéssemos repartindo pão. No momento em que reeditamos esta obra de tão grande valor, encontra-se na fila de espera outra obra a ser lançada pela Brasil Holística, Resgate nos Umbrais, todos eles de Ramatiz. Esperamos que esta nova etapa nos permita semear o conhecimento em todos os cantos. Pois é em nome da instrução do homem que sempre devemos agir. Muita paz. Márcio Godinho, Goiânia, Goiás, final de 2006. Prefácio por Hercílio Mais. Por Hercílio Mais, espírito às portas do terceiro milênio, novamente o mestre volta ao cenário da literatura, nos trazendo uma nova proposta, revelando informações mantidas por longos milênios no interior dos templos orientais onde somente discípulos e mestres podiam adentrar e participar de cerimônias regadas a milenares conceitos, na busca do autoconhecimento e do equilíbrio espiritual. As Flores do Oriente são, na verdade, as várias técnicas anímico-mediúnicas que a seu tempo, Ramatiz dominava, tornando-se antes de mais nada um grande terapeuta a serviço do bem. Com o objetivo de aprimorá-las, é que vários de seus discípulos estão reencarnados, atuando nos mais variados segmentos das áreas da psique, desde as terapias holísticas e alternativas até as profundas teses da ciência oficial. Conhecedor profundo das forças fisiopsíquicas, Ramatiz conseguiu atingir surpreendente domínio de suas próprias energias, utilizando-as de maneira consciente e integral. E por ter atingido tão alto estágio de maturidade espiritual, preocupa-se agora, mesmo do mundo dos espíritos, em iniciar novos discípulos, procurando repassar seus conhecimentos, e exemplo do Mestre Jesus, trazer a chave que abrirá as portas da libertação no homem, tornando uma criatura consciente de sua realidade, e acima de tudo, coerente administrador de seu maior patrimônio, o livre-arbítrio. Com um rápido enfoque sobre a questão do juízo final, já explanado em outros trabalhos,
Ramatiz fala sobre a realidade dos espíritos que, direitistas do Cristo, precisarão reencarnar para completarem a depuração interior, a qual é uma das principais metas a serem alcançadas pelo cidadão do terceiro milênio, que trará em seu inconsciente a proposta da renovação planetária. Segundo Ramatiz, estas informações, adormecidas no âmago do psiquismo, eclodirão, convidando o ser humano a se tornar um empreendedor dos desígnios divinos, e também um ser livre e independente. Teremos então um homem corredentor, capaz de mensurar toda e qualquer atitude a ser tomada, e, através de sua mente amadurecida, não mais gerará sofrimento nem contrairá dívidas para com seu semelhante. Ainda, será um ser em pleno exercício de suas faculdades perceptivas, que o tornarão dócil criatura a participar dos labores divinos da caridade tão enfatizada por Jesus. Que o Mestre dos Mestres, o Redentor da humanidade, os guie, meus irmãos, pelos caminhos da tão almejada libertação. Pois que a terra prometida já está muito próxima. Ercílio Mais. Palavras do médium. Não me atreveria a escrever um só parágrafo desta obra por mim mesmo, exceto com a permissão de Ramatiz, que obtive para expressar minha opinião pessoal a respeito dos fatos que ocorreram nos bastidores deste primeiro trabalho. Até então o que acontecia em torno da elaboração de trabalhos mediúnicos era para mim, médium iniciante, um grande mistério. Por meu espírito assaz curioso, sempre busquei, através das mais exóticas perguntas aos médiuns de incorporação, psicógrafos, clareaudientes, entre outros, o que sentiam, o que se passava em seus pensamentos durante a manifestação mediúnica. Confesso que nunca encontrei satisfação em suas respostas sempre evasivas. Muito jovem, prometi buscar a compreensão sobre como seria ver e sentir os espíritos. Gradativamente, com o decorrer das tarefas no ofício da mediunidade, fui tomando intimidade com as mais variadas características mediúnicas e como elas se manifestavam em pleno trabalho de assistência espiritual. Assim, pude compreendê-las melhor, até que, num dia de imensa felicidade, vivi minha maior experiência mediúnica, percebendo, através da vidência a presença de dois espíritos especialmente conhecidos, Ramatiz e Ercílio. Ercílio Mais, em minha opinião, foi criatura das mais perseverantes e desbravadoras que já surgiram no meio do espiritualismo brasileiro, pois acreditou na meta proposta por seu mentor Ramatiz, lançando-o como autor espiritual, tendo enfrentado, na época, o preconceito de muitos colegas de ofício mediúnico. Graças ao afinco e seriedade desse médium, e também de tantos outros grandes empreendedores na seara do bem, encontramos um caminho lindamente florido por todos os lugares por onde o nome de Ramatiz é entoado. Sempre quis conhecer Ercílio Mais, principalmente quando me empolgava com as lições transmitidas por Ramatiz, mas qual foi minha tristeza quando descobri que ele já havia desencarnado fazia alguns anos. Felizmente fui agraciado com sua companhia espiritual durante a coordenação prática destes escritos, motivo de grande satisfação, pois foi possível conhecer e assimilar as inúmeras virtudes que dele afloravam naturalmente. Muita dificuldade tive, no entanto, para aceitar a participação de Ramatiz. Minha pequenez e falta de fé retardaram em alguns meses o desenvolvimento desta obra, levando-me a dúvida e conflitos que me deixaram à beira de um colapso nervoso. Tal situação demonstrava meu profundo medo em assumir a tarefa que para mim era apenas apreciada em outros médiuns, nos quais me espelhava por serem criaturas desprovidas de pretensões, mas dotadas de grandes propósitos dentro da propagação da causa maior. Mas, numa tarde serena envolvida por uma egrégora de profunda paz, fui presenteado pela espiritualidade, que me possibilitou a visita de Ramatiz, acompanhado de Ercílio, cujas presenças percebi através de vidência, e foram confirmadas pelo meu filho que contava apenas com 5 anos. Logo compreendi que ambos quiseram se fazer notados por outro encarnado,
a fim de que eu acreditasse naquela manifestação e desse seguimento à proposta de trabalho espiritual. Ramatiz e Hercílio mantêm uma parceria de longos séculos que se renova a cada instante e cujo amor possui um brilho de primeira grandeza. Estar junto deles é para mim motivo de imensa alegria, assim como tenho a mais clara certeza de que meus companheiros de atividades espirituais também divulgam com empolgação os ensinamentos desses grandes mestres. É imprescindível para a compreensão do leitor explicar como esta obra foi trazida do plano espiritual. Pelo grau de depuração e evolução espiritual alcançado por Ramatiz, tornar-se impossível uma sintonia direta com este médium, impedimento solucionado pelo plano superior com a participação do irmão Hercílio, que mesmo estando desprovido de corpo físico atuou como intermediário nas comunicações mais diretas com Ramatiz. Na verdade, entre Ramatiz e o médium escrevente houve a participação de um segundo médium, mesmo na condição de espírito, por assim dizer, Hercílio. Por isso, a linguagem se assemelha muito, mas aos poucos esta característica se transforma sendo moldada ao padrão vibracional do médium encarnado, o que é muito característico entre médiums de sintonia. Embora exista uma influência do médium na mensagem, dentro da margem tolerável, ainda assim a obra não é descaracterizada em aspecto algum. Tal condição, por certo, provocará estranheza nos estudiosos acostumados à qualidade dos escritos de Hercílio, mas, o qual não se pode plagiar, por ser linguagem autêntica e peculiar. Esperamos com o tempo melhorar nossas comunicações, através da escrita, ganhando lucidez e serenidade necessárias a todos os espíritos em evolução. Por fim, pudemos concluir claramente que Ramatiz pretende transmitir outros escritos ligados aos assuntos em questão, caracterizando uma espécie de coleção de estudos sobre o psiquismo onde abordará o lado transcendental. Daí a ideia de encurtar as obras tornando-as mais proveitosas e propícias a questionamentos que comporão trabalhos posteriores. Trata-se de uma forma original de elevar os leitores de Ramatiz à condição de participantes de suas futuras obras. Márcio Godinho, Lagoa Vermelha, R.S., outono de 1999. Palavras de Ramatiz. Meus irmãos, paz em Jesus. Ao findar mais um milênio, a humanidade passa por modificações bastante expressivas, caracterizando para uns o final dos tempos, para outros, o início de uma nova era, repleta de novos caminhos e escolhas as quais determinarão o rumo da redenção e o comprometimento ante as novas metas que deverão ser alcançadas. Não se pode dizer que não houve oportunidades para se realizar tais modificações, uma vez que hoje não é preciso sair mais de casa para que informação ou ainda, o ensino e a cultura, de um modo geral, cheguem até alguém. Basta apenas boa vontade e bom senso para observarmos que tudo, absolutamente tudo contribui para o benefício da humanidade. Vemos as tragédias do dia a dia, que exprimem a frieza ainda tão intensa no homem, as atitudes dos governantes, que omissos, mostram o quão deficiente é o senso de moral e ética ante a displicência, promovendo a política dos favorecimentos daqueles que possuem o poder de mudar tudo, porém, interessados em seu próprio bem-estar, negam muitas virtudes que haveriam de transformar o homem num ser digno e sensato. A este só resta lembrar os dizeres de Jesus, de que aquele que quiser salvar a sua própria alma, perdê-la-á. Em verdade se pode dizer que a humanidade evoluiu muito, tornando-se mais humana, mais sensível e menos conivente com atitudes tidas como normais nos tempos da Santa Inquisição, onde infelizes eram trucidados, e seus corpos queimados em praça pública aos olhos da multidão, que vibrava ao ver tanto sofrimento. Está buscando também a compreensão de seus atos e sentimentos, sua transcendência, seu lado holístico, enfim, seu todo, como forma de panoramizar sua visão a respeito dos mistérios da vida e do mundo dos pensamentos, tão comum desde que o homem começou a divagar sobre si próprio e sobre tudo que estava ao seu redor. Tivemos grandes pensadores que deixaram uma base bem fundamentada,
onde as ciências da psique ganharam estrutura para iniciar seus primeiros conceitos sobre o comportamento humano, tais como Platão, Hermes, Sócrates, entre outros, sendo este último, mestre de Platão, nosso fiel representante do pensamento holístico. A transcendência era seu maior questionamento, através do conhecer a si próprio, nos fazendo ver que apenas estamos relembrando tudo aquilo que já sabemos, mas que nossos olhos da hipocrisia e do comodismo não querem ver. Tornamos pequenos declives em monstruosos despenhadeiros, já que não aceitamos os momentos de dificuldades para crescermos, a optar pelo martírio e pelo excesso de autopiedade. Dentro dos conhecimentos milenares, tivemos vários autênticos representantes nos trazendo interpretações coerentes, como a do Bhagavad Gita e dos Evangelhos, que nos serviriam de guia para os mais diversos momentos de nosso cotidiano, entre outros já conhecidos e citados por nós no decorrer da proposta de renovação espiritual. São caminhos que poderiam ter sido percorridos desde que estes conhecimentos foram lançados do invisível para o mundo material através da escrita, mas que por um motivo ou outro não foram devidamente observados. Avançamos para o terceiro milênio com muitos conceitos espiritualistas bem fundamentados, que acabam por fomentar o espírito de pesquisa dos cientistas mais céticos que já vasculham o inexplicável com muito mais seriedade do que possamos imaginar. Apenas se preservam da implacabilidade, da maledicência cultuadas por ideologias tão crassas. Sem dúvidas o homem inicia este novo alvorecer olhando para seu interior, procurando trazer de seu inconsciente e de sua memória extracerebral as respostas para a incorporação de seu mais profundo equilíbrio. Ante os obstáculos do conservadorismo, impera sempre a boa e velha curiosidade que acaba alavancando o próprio homem para seu aperfeiçoamento, que sempre são necessários para a lapidação de sua joia interior, ainda tão embrutecida. Nossa nova proposta em forma de literatura projeta o indivíduo ao seu próprio interior, onde há muito a ser descoberto e aprimorado. Havemos de dizer que não é tarefa fácil olhar para dentro de si sem dar-se conta das coisas que ficaram para trás e que, negligenciadas, nos proporcionam ainda hoje uma gama de remorsos e sofrimentos. Tivessem eles trabalhado há tempos, quando se manifestaram, talvez hoje pudéssemos direcionar nossos objetivos e metas para outras tarefas menos importantes, que precisam cautelosamente ser observadas e devidamente administradas, tornando-nos de certa forma, sobrecarregados do que foi ignorado ontem, e hoje se torna inexorável, juntamente com o indispensável para nosso crescimento, é o acúmulo de tarefas que não foram concluídas em seu devido tempo. Isso significa que os laços da responsabilidade se estreitam, levando a humanidade, que hoje responde de maneira rápida, trazendo imediata reação ao seu agente volitivo. Poderíamos dizer que uma nova base da psicologia holística e transpessoal estão se fundamentando, seguindo o exemplo de outros espíritos como Joana de Ângeles em suas mensagens psíquico-espirituais. Não poderíamos deixar de mencionar que todos nós somos capazes de nos trabalhar psiquicamente através do replanejamento comportamental, bastando que estejamos munidos de humildade e sensatez, aliando tudo isso à disciplina, conscientes de que a modificação se dá gradativamente, com o passar do tempo. Aliás, tempo é o que mais vamos ter depois de mostrarmos que somos capazes de mudar nossos hábitos já incompatíveis com o espírito da nova era. Bom estudo. Ramatiz. 1. Boas novas para o terceiro milênio. Pergunta: diante de tantas expectativas ante o terceiro milênio, poderias em algumas palavras descrever o que a nova era reserva para a humanidade? Ramatiz. A nova era será caracterizada pela reconstrução planetária, quando o homem, tendo alcançado muitos objetivos a que se propunha, conseguirá aprimorar sua ciência, tornando-a mais aguda e dinâmica. Redescobrirá muitas das antigas formas de gerar energia motriz,
fará com que a medicina e a engenharia genética trabalhem verdadeiramente em prol da saúde física, proporcionando num breve futuro, aos doentes do corpo, a saúde estável, e, para muitos, a tão sonhada longevidade, comum nos orbes mais evoluídos que o vosso. Na engenharia mecânica, no setor automobilístico, teremos os mais estranhos apetrechos cotidianos, veículos mais potentes, confortáveis, econômicos, e o mais importante, projetados para se manter em plena harmonia com o meio ambiente, evitando assim os meios de poluição mais comuns nos dias de hoje. A nova raça será caracterizada pela docilidade com que tratará as dificuldades, sendo que estará incumbida de auxiliar milhares de espíritos que reencarnarão portando inúmeras mazelas psicossomáticas. Não haverá maiores problemas, porque a medicina terá dado grande passo rumo à descoberta de novas e revolucionárias vacinas, técnicas cirúrgicas e meditações totalmente naturais, e com sua potencialidade centuplicada em relação à alopatia. Ante a descoberta de novo combustível, nossos antecessores jurássicos terão cumprido em definitivo sua missão, que permitiu que o homem dominasse os princípios da combustão, criasse milhares de materiais com base no petróleo, com todas as facilidades que se obteve por consequência destas descobertas. Parte das transformações pelas quais o planeta precisa passar se haverá concluído, restando apenas alguns pequenos ajustes em seu magnetismo, visando a sutilização dos mais variados sistemas orgânicos e por consequência, o homem passará a ter maior liberdade e consciência de atuação. Não mais será o corpo físico a jaula pela qual o espírito é aprisionado, mas fiel veículo de manifestação na matéria. Terá o homem maiores capacidades medianímicas e sua força construtora será aflorada para que, por si só, também, ajude no processo de higienização da psicosfera planetária. Pois mesmo tendo sido feita a completa limpeza das regiões umbralinas, ainda assim a energia que toma conta daqueles lugares perdurará por mais algum tempo, sendo depurado e reaproveitada pelas hostes espirituais, que, tendo reciclado estas energias, as devolverão novamente a estas regiões que, dissipadas as trevas, servirão de palco para outras criaturas evoluírem em paralelo com a humanidade. Pergunta: o que quereis dizer quando afirmais que a humanidade redescobrirá antigos conhecimentos? Ramatiz: a humanidade sempre foi assessorada pelos espíritos luminares a ponto de fazer grandes descobertas, nos mais variados campos da ciência. Mas com o passar do tempo, muitas dessas descobertas acabaram por se manter veladas justamente por não existirem pessoas interessadas em pesquisá-las, desenvolvê-las e explorá-las de maneira lícita. E a humanidade sempre esteve em busca dessas reminiscências. Concluindo mais um estágio nas cadeias de evolução, é imperioso que o homem relembre tais conhecimentos, que na nova era se fazem necessários ante as novas condições de vida da humanidade de ouro. Esta nova humanidade se igualará aos primeiros Atlantes, que impulsionaram sua extinta civilização, tornando-a em sua época, próspera e intelectualmente superdesenvolvida. Atualmente a humanidade ensaia os primeiros passos, recordando o conhecimento de que eram mestres os Atlantes, como as técnicas de enxertia, produzindo frutos mais viçosos e suculentos, explorando geneticamente as sementes, que, híbridas, triplicavam a rentabilidade nas plantações, além da energia motriz, gerada pela água, através de tecnologia desconhecida por vós, mas que lembra muito vossas usinas hidrelétricas, e a mais interessante das energias que, muito mais segura que a vossa eletricidade, era obtida através da porcelana e dos cristais. Sem dúvida, vossos cientistas ficariam fascinados ao saber que um simples atrito produzia energia suficiente para alimentar uma grande metrópole. Com relação ao lado humano, muitos dos médicos atlantes trabalhavam com as forças do cosmo, com o que os processos de harmonização eram muito rápidos. Embora a civilização atlante já portasse estigmas kármicos precedentes de outras épocas,
Dominava-se através dos cristais uma luz muito semelhante à que conheceis por raio laser, que, inteligente, fazia incisões e microcirurgias perfeitas. Tudo isso mais lembra um conto de fadas de vossas lendas, mas pode-se dizer que para a humanidade está reservada uma gama de descobertas ainda mais fabulosas do que essas. Pergunta: diante desses conhecimentos tão antigos, mas tão novos ao mesmo tempo, estaria o homem apto a administrar-se a ponto de não se comprometer com suas inferioridades, tal qual ocorreu quando do declínio dessas evoluídas civilizações? Ramatiz: sempre haverá o momento em que o homem precisa se puser à prova para que avalie suas condições de maturidade espiritual. É evidente que no meio de tantas criaturas haverá alguém que se fascine com as descobertas e as use de maneira imprudente, e eis que um dos objetivos da humanidade é também melhorar sua persistência em buscar o acerto de seus atos. Havereis de convir que para aprender algo, muitas vezes o erro se faz necessário, e com isso, é importante recomeçarmos, partindo das muitas vezes que erramos. É isso que proporciona o critério de avaliação das coisas, e dessa maneira pode-se aprender muito mais. Lembremos-nos de que o erro forçosamente nos conduz à consciência das coisas certas. As civilizações que sofreram o declínio através do mau uso de seus conhecimentos, sofreram por estarem apegadas ao egoísmo dentre outros sentimentos inferiores. Receberam com certa facilidade muitos conhecimentos dos espíritos benevolentes que lá reencarnaram ou que prestavam auxílio por intermédio dos médiuns, tidos como xamãs ou sumos sacerdotes. Poder-se-ia dizer que os Atlantes, civilização mais em evidência nos dias de hoje, começaram explorando toda a plenitude de seu intelecto, mas sem a base fundamental para sua boa aplicação. Este foi o principal fato que marcou o declínio da civilização Atlante. Pergunta: afirmais que a humanidade redescobrirá esses conhecimentos, uma vez que chegamos ao final de mais uma era, se aqui podemos denominar assim. Haveria então maturidade suficiente para o desenvolvimento de projetos em que outros povos fracassaram? Ramatiz: não houve fracasso. Na realidade houve um valioso aprendizado. Pois o homem teria de aprender que as forças cósmicas, que sempre estiveram a seu dispor, são antes de tudo, forças regeneradoras, e que, se forem mal utilizadas, com o tempo, fazem com que seu imprudente manipulador se regenere perante o próprio universo. E isso pode custar dolorosas encarnações até que estejamos novamente em harmonia com Deus. Essa experiência já aconteceu há muito, mas não tornará a acontecer porque a humanidade está passando por dolorosos processos de depuração espiritual, e esta aparente dor, que deixa em todos a marca profunda da tristeza e da impotência, é na verdade poderoso bálsamo que alivia e liberta o espírito de seus atos imprudentes cometidos no passado. Estes são os últimos resquícios apocalípticos que estão acontecendo no planeta. E todas estas situações desesperadoras, uma vez gravadas no âmago do espírito, servirão como verdadeira bússola a nortear o comportamento do ser. Percebe-se que a humanidade, desde os áureos tempos da Atlântida, aos pouquinhos foi deixando adormecer os conhecimentos lá obtidos. Perdeu quase tudo com esse adormecimento, ocasionado pela consciência de ter usado indevidamente os recursos colocados à sua disposição. Mas Deus lhe concedeu nova oportunidade de aprendizado. Pergunta: em que consistiu esta nova oportunidade? Ramatiz: segundo a vossa ciência, o universo, após o Big Bang, ocorrido supostamente há bilhões e bilhões de anos, teve o início de sua formação que perdura até hoje. E é claro, não terá fim, uma vez que o processo criador de Deus é infinito. Formam-se planetas, sistemas e galáxias, que levam incontáveis milênios, para enfim serem habitados pelas humanidades cósmicas. Todo este ciclo, até ser completado, leva tanto tempo que não podeis imaginar.
Foi preciso esperar calmamente até que cada elemento atingisse seu ponto de maturação. A calma leva à serenidade, que por sua vez, nos permite avaliar cada passo a ser dado, proporcionando-nos na maior parte das vezes mais acertos do que erros. Após ter ocorrido grande parte das violentas hecatombes geradas pelas mãos do homem nos tempos mais variados da humanidade, houve a necessidade da meditação. Algo havia sido perdido, e o homem precisava encontrar antes de seguir adiante. E foi esse o propósito dos templos orientais, servir de refúgio ao homem, permitindo-lhe ir à busca de seu verdadeiro eu cósmico. Através dos tempos, o Oriente abrigou muitos dos líderes atlantes desvirtuados, e como verdadeira casa máter, proporcionou-lhes a paz e a tranquilidade, ante o silêncio meditativo das terras orientais, legando a seus tutelados, o aprendizado da primeira lei dos portais iniciáticos orientais, a paciência. Os discípulos dos templos iniciáticos buscavam, após o ápice do descontrole de suas energias, o completo domínio de seu psiquismo, tornando estas energias, depois de tanto tempo, verdadeiras dádivas para o corpo. Somente assim conseguiram escoar tantas saturações energéticas geradas por atos mesquinhos e impensados. Chegara o momento da reflexão, da mudança de hábitos, da reformulação de conceitos, e enfim, a paz que tanto almejavam. Pergunta: ao que se sabe, a base das filosofias orientais converge para o silêncio da meditação. Será este o indício de que era necessário o mergulho ao próprio interior, na busca da mais pura reflexão? Ramatiz: exatamente. Nessas épocas, prevalecia o conhece-te a ti mesmo. Segundo os sábios do Oriente, as técnicas da meditação foram trazidas há muito tempo por viajantes que vieram de um lugar distante, e, tendo chegado àquelas terras, decidiram ali habitar, pela pureza da região e o contato intenso com a natureza. Com isso, o costume da meditação foi propagado aos poucos, e por ser ferramenta extremamente útil e eficaz, capaz de proporcionar a introversão e o equilíbrio psíquico, foi adotada com certa facilidade pelos orientais, que a esta altura, já eram os atlantes reencarnados, vivendo seu descanso meditativo. A busca interior através da meditação proporcionou a grande parte dos discípulos dos templos o retorno em pensamento, pela regressão de memória, ao continente Atlante, onde pôde vivenciar novamente com toda a intensidade, as cenas dos momentos em que aquela civilização agonizava. Com a instrução de seus antigos mestres, conseguiram compreender os momentos pelos quais haviam passado, e que sua realidade, agora, era a busca dos valores espirituais tão esquecidos quando na Atlântida. As necessidades e os anseios da matéria deveriam ficar sob resguardo. Era necessário recomeçar. Desta vez era preciso conhecer a si próprio, seus limites, suas predisposições. Era necessário desvendar e doutrinar o gigante rebelde que cada indivíduo tinha dentro de si. Somente após essas descobertas, informavam sábios espirituais, se conseguiria manter plena harmonia com o cosmo. Por isso, todas as filosofias eram vivenciadas e incorporadas no cotidiano dos discípulos que, absolutamente abnegados, dedicaram toda a sua vida ao silêncio da prece, da meditação e das práticas espirituais. Muitos conseguiram atingir seus objetivos, e quando no mundo espiritual, foram migrando para as mais distantes longitudes do globo terrestre. Hoje, são caracterizados justamente pela capacidade de entrarem em contato com sua própria intuição. Nos últimos tempos acentuou-se significativamente a atuação destes espíritos, pois vemos a propagação de técnicas milenares, reveladas antes somente aos iniciados. Pergunta: dentro de todo este processo de migração espiritual, qual seria o propósito desses espíritos que, tendo vivido no Oriente, agora reencarnam ou assistem seus companheiros queridos no lado ocidental do planeta? Ramatiz: o propósito da evolução.
pois o aprendizado das mais variadas culturas proporciona ao espírito a compreensão dos hábitos mais exóticos que podeis imaginar. É um ensaio que fazeis antes de entrar em contato mais intenso com as humanidades extraterrestres. Atualmente há uma espécie de intercâmbio que administra o processo de migração espiritual, fazendo com que diversos espíritos já familiarizados com a cultura ocidental experimentem um pouco dos hábitos orientais, e vice-versa. Da mesma forma que estamos atuando no Ocidente, vossos santos milagreiros cumprem papel de mentores espirituais no Oriente. Todo esse esquema proporciona a propagação de conhecimentos, tornando, com o passar do tempo, a humanidade mais homogênea. Pergunta: quer dizer que muitos que são tidos como santos pela cultura ocidental estão atuando como vós e outros interessados no bem e no desenvolvimento da humanidade? Ramatiz: por certo. Ficariais surpresos com a grande atuação do apóstolo Paulo, dos tempos de Jesus, que incansavelmente atua na propagação dos conhecimentos das altas entidades do cosmo. Paulo nos traz sempre boas novas do Oriente, afirmando que a receptividade para com os conhecimentos ocidentais tem melhorado sensivelmente. Uma das maiores provas que podeis obter quanto à receptividade do povo oriental, sempre muito reservado, é que muitas regiões da Indochina e outras do Extremo Oriente, privilégio dos povos orientais, hoje são frequentadas por milhares de turistas, que se veem impressionados com a riqueza daquela cultura e pelos mistérios que ela possui. Nota do médium: em nossos trabalhos de assistência espiritual, costumamos perceber pela visão psíquica a presença de irmãos procedentes dos mais variados locais do planeta. A heterogeneia não somente de raças mas também de culturas nos permite o enriquecimento dos trabalhos os quais podem nossos irmãos necessitados experimentar. É aí que variadas técnicas terapêuticas, sofisticadas ou primitivas, além daquelas que estamos acostumados a aplicar surgem e os resultados são sempre satisfatórios. Uma das mais memoráveis citações de Ramatiz fala sobre a ocidentalização do Oriente e da orientalização do Ocidente, o que nos faz perceber a necessidade do homem partir em busca de uma filosofia de caráter fraterno e universalista. Fim da nota. Pergunta: esta seria, então, uma prova de que os povos estão em plena confraternização de culturas? Ramatiz: as barreiras culturais, impostas pelo conservadorismo dos povos, estão caindo graças ao trabalho incessante de muitos espíritos abnegados, que incansavelmente propagam os ensinamentos de Jesus, numa cultura onde Krishna e Buda possuem os mesmos atributos redentores do Mestre. Mas deveis ficar certos de que muito em breve haverá um só povo. Pergunta: mencionastes anteriormente que a medicina faria grandes descobertas. Podeis relatar a título de esclarecimento, algum equipamento que possa significar tal passo? Ramatiz: vossa medicina, ainda tão presa ao restrito campo da matéria, em breve trará um plano físico, através de vossos inventores, um aparelho com o qual o espírito de Thomas Edison, o revolucionário inventor da lâmpada elétrica, gastou alguns anos, por assim dizer, de investimentos e pesquisas, tentando encontrar um meio de melhorar os diagnósticos, e o mais importante, proporcionar aos vossos médicos, psiquiatras e outros profissionais ligados à área humana, a capacidade de prognosticar mazelas que ainda não se manifestaram em sua íntegra. Este aparelho, quando descoberto e desenvolvido pelos vossos cientistas, terá a capacidade de dar ao duplo etéreo humano plenas condições de visibilidade, permitindo que se identifique as mais diversas saturações energéticas que com o tempo, conforme mencionado anteriormente, somatizar-se-ão no corpo físico tornando-o doente. Pergunta: diante dessa descoberta, entende-se que grande parte, quando não todas as doenças, poderiam ser tratadas antes mesmo de se manifestarem? Ramatiz: este seria o primeiro passo na busca dos tratamentos preventivos, que se tornariam mais suaves para o tão frágil corpo humano.
Mas ante a descoberta desse aparelho, outro questionamento viria para uma ciência puramente materialista. Seria o grande momento para a medicina dar-se conta da existência do espírito, e com isso, tratá-lo em igualdade com o corpo físico. Pergunta: esse aparelho teria um nome específico? Ramatiz: aqui no plano astral ele é denominado analisador eletroetéreo. Pergunta: desfrutando de tal aparelho haveria a possibilidade da medicina controlar doenças como o câncer, a hanseníase, e outras de difícil cura? Ramatiz: de um modo geral, as doenças são frutos das más inclinações do homem. Com a prática incessante dos maus hábitos, o ser humano está agregando em si próprio uma quantidade assustadora de energias de baixa vibração, incompatíveis com as suas. Essas energias, geradas pelos comportamentos viciosos, fazem com que o ser, com o passar do tempo, expurgue de seu espírito tudo aquilo que lhe é prejudicial. Chegará o momento em que, entrando em processo de depuração, o encarnado somatize toda esta variedade energética de modo a comprometer o corpo físico, gerando nesses casos as doenças das quais vossa medicina ainda não encontrou a cura. Grande parte dessas doenças graves é de etiologia kármica, o que tornaria qualquer espírito impotente diante das leis cósmicas, mas é possível evitá-las desde que haja sincera cooperação por parte do enfermo, que na maioria das vezes entra em profunda revolta, comprometendo-se ainda mais, intensificando o processo da dor. Parece mórbido esse assunto, mas é preciso levar em conta que o espírito é imortal. Perde-se o corpo físico com a morte corpórea, mas se ganha milênios de saúde espiritual. Com a intervenção desse aparelho, ainda não será possível buscar a cura corporal, uma vez que a alopatia ainda é muito mais prejudicial do que verdadeira promotora da saúde, em seu conceito mais puro. Mas será possível, com o analisador eletroetéreo, buscar a causa sui generis de toda e qualquer mazela, pois seu início está no campo energético do ser humano, isto é, no seu perispírito. Com isso, a humanidade ganhará outro benefício: a certeza que o pensamento é o mais potente de todos os geradores quânticos do universo. Saberá de uma vez por todas que o mal que lhe furta a saúde corpórea esteve sempre consigo no silêncio de suas ideias e impulsos tendenciosos, imprudentes. Pergunta: afirmais que é possível evitar essas doenças das quais a medicina ainda não encontrou a cura. Poderias explicar melhor como o enfermo deveria cooperar nestes casos? Ramatiz: é importante deixar claro que todo indivíduo pessimista, mal-humorado, de hábitos pueris e viciosos já é um enfermo em potencial à mercê de sua própria força psíquica. É como um vulcão adormecido que num traiçoeiro silêncio pode despertar, despejando todo o seu magma das mais profundas entranhas do planeta, arrasando impiedosamente tudo o que encontrar em seu trajeto. O ser humano é assim. Não sabe quais estigmas carrega, nem é capaz de mensurar sua capacidade, pois sua energia construtora destrói com igual intensidade, basta que esteja fora de controle. O melhor caminho a ser seguido é o cultivo das coisas superiores, bons pensamentos, hábitos salutares, abstenção de sentimentos como o rancor, o ódio, a inveja, que são pesadas doses do mais letal veneno que se pode conhecer. Dessa maneira, através da qualificação comportamental, a humanidade dará adeus a todas as chagas que acompanham desde os mais remotos tempos. Pergunta: sendo assim, qual a finalidade da medicina, se as mazelas podem ser perfeitamente trabalhadas com constante reciclar de hábitos e pensamentos? Ramatiz: entendemos que para haver a evolução, ou seja, a completa superação do espírito sobre a matéria, é necessário que haja crescimento moral, mas, em igual teor, o intelecto deve ser desenvolvido. A humanidade, neste final de milênio, está com essas duas vertentes de crescimento espiritual completamente intensificadas, o que proporcionará certa facilidade na escalada evolutiva que se propôs. Pergunta:
Haveria um prazo determinado para que a humanidade consiga atravessar este momento de transição? Ramatiz, os prazos sempre são determinados, mas há uma maleabilidade muito grande na estatística cósmica, que consiste em atingir metas de evolução, isto é, existe um contingente que, quando alcançado, delimita a fronteira de transição. Seria uma espécie de nível percentual, estatístico. Para o caso de humanidades como a que habita o vosso orbe, vossos administradores espirituais planejam de maneira a serem alcançadas etapas as quais são semelhantes à que viveis atualmente, esperando que um número específico de individualidades alcance os padrões estipulados por esses administradores. Esses padrões estipulados poderiam ser chamados ciclos de evolução. A cada ciclo, há os que conseguem atingir as metas propostas, e então, inicia-se novamente outro ciclo. E assim sucessivamente. Como é esperado por vossos administradores espirituais, há aqueles que não conseguem alcançar esse padrão evolutivo, e nestes casos, é necessário recomeçar. Tudo isso poderia ser perfeitamente comparado com vossos educandários, nos quais, quando o aluno é reprovado, precisa repetir o ano, até que consiga ir adiante, série após série. Pergunta: quais seriam as consequências para aquelas pessoas que, por razões quaisquer, acabam por perder o prazo destes ciclos de evolução? Ramatiz, já vos dissemos que a imaturidade espiritual para com relação ao estágio em que estamos vivendo poderá acarretar numa espécie de repetição das lições aplicadas. Mas isto não significa que o juízo final irá tragar as almas cujas lições foram mal assimiladas ou sequer aprendidas. Cabe-vos lembrar que todos nós temos incontáveis oportunidades diante do Pai e que, por certo, caso algum indivíduo não obtenha resultado satisfatório, terá sempre sua vez na ciranda evolutiva, sem que com isso tenha de sofrer pesados cortes junto à contabilidade sideral. Por outro lado, a importância deste momento qual a humanidade terrícola está atravessando nos lembra que é tempo de levar a sério as coisas que vêm de Deus. Pergunta: com relação ao processo do juízo final, poderias esclarecer que espécie de graduação o planeta Terra alcançará após este derradeiro momento? Ramatiz, vosso planeta é tido hoje por todo o orbe como hospital-escola penitenciária. Quanto ao primeiro aspecto, poderíamos dizer que o planeta atravessa um caminho onde as epidemias e todas as mazelas cumprem o papel de higienizadores psíquicos e espirituais. São verdadeiras dádivas no socorro ao espírito sedento da libertação. Ao passo que o ser humano atinge o mais alto grau do desespero e da dor, ainda assim passa por sublime aprendizado de valor à vida e às coisas de Deus. É a dualidade do planeta nos servindo de hospital e escola. Passando por todos esses aparentes flagelos, vê-se a humanidade presa aos costumes de que tanto precisa se libertar para que adentre o próximo ciclo evolutivo rejuvenescida. É escrava de suas tendências inferiores. Nas regiões umbralinas vêem-se milhares de irmãos ainda presos às fortes correntes do apego, ao léu, jogados à sua vontade, sem qualquer objetivo que não seja o desfrute de seus antigos apegos, dos mais escabrosos gostos já cultivados pela humanidade. Não seria difícil deduzirmos que o apego às coisas inferiores estigmatizou o planeta Terra como verdadeira penitenciária. O estágio em que a humanidade atualmente se encontra será marcado pela sua promoção, na qual passará a ser somente o hospital-escola daqui para frente. Tendo atingido o contingente de indivíduos que formam o grupo dos direitistas do Cristo, é necessário que ambos, os que seguirão adiante e os que precisarão reiniciar essa etapa novamente, sejam selecionados a partir de sua vibração, e posteriormente, remanejados para orbes que satisfaçam suas necessidades de evolução. Isto significa que a humanidade terrícola estará apta a iniciar nova etapa, enquanto a outra humanidade, aquela que diante de nova oportunidade recomeçará, será enviada em viagem cósmica para outro meio mais condizente com seu estágio evolutivo. Pergunta:
Quereis dizer que após a promoção pela qual o planeta passará, reduzir-se-ão as ditas hecatombes proporcionadas pela própria humanidade? Ramatiz, afirmar que, após o processo do juízo final, nada mais acontecerá, seria testar em outras palavras que o planeta se tornará um imenso deserto. Pois sabeis que onde há um só ser, há movimentação energética e portanto, haverá muitos momentos de tensão psíquica, devido ao fato de o homem ainda não ter aprendido a controlar seu mecanismo psíquico. Controle este que levará algum tempo, até que o próprio homem consiga se administrar devidamente. É certo que, com a seleção dos espíritos, os terrícolas terão de reconstruir o planeta, tornando-o tão sonhada morada da nova humanidade. No estágio atual, há muitos sinais de destruição, que caracterizam o momento atual como verdadeiro juízo. Mas, uma vez transpassado este momento, será realmente necessária a reconstrução. Poderíamos dizer que os primeiros momentos da humanidade serão os mais difíceis, mas fundamentais para que o planeta adquira os atributos de verdadeira morada da paz. Grande parte das tragédias coletivas não mais acontecerá, por terem despertado no homem a consciência, pelo respeito ao semelhante. Mas pequenas e isoladas situações difíceis ainda ocorrerão, uma vez que, como mencionado anteriormente, ainda há muitos espíritos que deverão passar ao lado direito do Cristo, necessitando das provas da depuração. O processo de desaparecimento destas tragédias será gradativo, até que não haja mais necessidade de serem utilizadas como expurgadoras de energias deletérias. Ademais, somente uma pequena parcela da humanidade está consciente de que precisa se modificar. Quanto à maioria ainda adormecida aos desígnios de Deus, precisará tomar lições que vós estáis tomando neste momento. É necessário que a busca do aperfeiçoamento espiritual seja propagada aos quatro cantos do planeta para assim consolidarmos nossos objetivos ante o propósito do amor fraterno. A evangelização através do exemplo a ser seguido é a melhor ferramenta que poderíamos ter para a adaptação destes novos parâmetros que o planeta terá. Pergunta: diríeis que o processo da separação do joio e do trigo ainda não se completou? Ramatiz, quando vossos mais célebres profetas anunciaram que somente 1/3 da humanidade terrena fará parte dos direitistas, tal declaração não se restringiu apenas à população dos encarnados, mas à imensa população dos dois planos, astral e físico. Em regiões umbralinas, não há somente espíritos depravados, odiosos, sedentos de vingança para com seus antigos algozes, mas também muitos deles são sofredores, ignorantes, e na realidade são mais sofredores do que aqueles que recebem através da encarnação a oportunidade de evoluir. Eles também terão a oportunidade de decidir qual caminho escolherão. Afinal, não seria justo se simplesmente os portões umbralinos fossem esvaziando sem que a espiritualidade fizesse minuciosa avaliação de todos os que lá habitam. Isto não é trabalho que se realiza em pouco tempo. Muitos, mesmo em profundo estado de revolta, ainda assim são vítimas de seus próprios atos. Não possuem maldade no coração. Não são maus, apenas estão revoltados, e por terem desacreditado na justiça divina, passaram a agir conforme a justiça que acham ser coerente. Não deveis esquecer que cada qual sente o mundo por aquilo que sente dentro de si, vê o mundo através de sua própria aparência. É provável que eles não experimentem a tranquilidade e a paz interior há muito. Após ser concluída a vistoria desses locais, por certo muitos espíritos escravos de outros mais poderosos serão libertados e encaminhados para os hospitais astralinos, e no momento certo lhes será conferido o direito de reencarnar para a retomada daquilo que há muito tempo abandonaram em troca de prazeres inferiores. Para muitos destes espíritos, após ser feita mais profunda avaliação de provas a serem superadas, haverá a necessidade da limitação corpórea, de doenças das mais estranhas etiologias que podereis imaginar. Vede que isto já está acontecendo,
E no futuro será mais intenso o fluxo destes espíritos que, em estado de depuração, ganharão corpos doentes e sensíveis. Pergunta: significa que, passadas as provações coletivas, ainda assim teremos essas provações? Ramatiz: não vejais pelo aspecto negativo, mórbido, que provoca desespero. A humanidade estará liberta dos massacres fratricidas, daqueles espíritos que semearam os mais violentos atos, quando tinham poderes para guiar povos inteiros ao caminho da confraternização. É preciso compreender que a humanidade sem as guerras, sem os massacres, se tornará mais forte para atuar no combate às doenças e outros flagelos dos quais é vítima, proporcionando a si própria aumento da qualidade de vida. A medicina e as áreas da psique, alternativas ou oficiais, terão se unido na busca de um único propósito: o equilíbrio e a cura do ser integral. Todas as vidas que as guerras tiraram, não mais ofuscarão as vidas que a medicina devolverá a espíritos cujos corpos doentes foram gerados por ajustes kármicos. O homem terá maior poder sobre as mais variadas mazelas, que farão do planeta verdadeiro hospital, mas acima de tudo, a verdadeira escola onde os mais diversos terapeutas e médicos atuarão em prol da saúde fisiopsíquica, gerando nos enfermos a consciência que há muito se deveria ter. Esta etapa que vós denominais provações, longe de gerar a dor das guerras, proporcionará a compreensão dos desígnios de Deus e o avanço das técnicas curativas da humanidade. Pergunta: poderias descrever a situação atual das regiões umbralinas? Ramatiz: se compararmos os umbrais de 3.000 anos atrás, quando havia necessidade de que o planeta atingisse certo padrão vibracional para que fosse possível a vinda do Mestre Jesus, diríamos que tudo está muito melhor. Isto se levarmos em conta que já é possível fazer resgates nas regiões mais profundas. Atualmente, com a ação dos socorristas, já foram cobertas grandes regiões onde praticamente vê-se um deserto imenso, tal abandono proporcionado pelo encaminhamento de seus antigos habitantes. Percebemos que nas áreas mais superficiais, a luz solar consegue dissipar grande parte das trevas que dali se apossaram. É como um dia nublado. Já se pode ver a natureza trabalhando, e começa a se formar tímida vegetação, através de pequenos arbustos e umas poucas gramíneas, localizadas em locais esparsos, mas que começam a modificar a aparência do pavoroso lamaçal que dava à região um aspecto de morte. Como uma cadeia de montanhas, as partes mais profundas, escondidas sob gigantescos cânions, começam a receber fagulhas de luz, lembrando vossas noites de lua cheia. Nas partes onde a luz é mais intensa, temos a impressão de um dia amanhecendo. Este processo provoca nos espíritos umbralinos uma espécie de ressaca, uma vez que a luz é desintegradora de energias de baixa vibração, e como esses espíritos se alimentam de energias dessa espécie, passam a se sentir completamente desprovidos do magnetismo inferior. É nesse instante que os socorristas passam a atuar logrando êxito no encaminhamento destes irmãos. É uma cena muito triste, mas confortadora, pois vemos que, apesar das dificuldades que esses irmãos terão de enfrentar mais adiante, ainda assim estarão retomando seus caminhos redentores. Estima-se que muito em breve a espiritualidade chegará às profundezas destas regiões, para que possa encerrar todo o ciclo de resgates. Será então o início da etapa seguinte, que visará a reintegração desses rebeldes irmãos nas mais variadas lides reencarnatórias. Pergunta: quereis dizer que há moradores nas regiões mais abissais dos umbrais astralinos? Ramatiz: há moradores residindo em locais cuja vossa imaginação seria incapaz de conceber, mesmo após minuciosa leitura de A Divina Comédia, cujas descrições dantescas retratam uma região medonha. Há abismos de assustadora profundidade e condições inóspitas onde somente aqueles mais destemidos são capazes de habitar. Tal situação permite que alguns mecanismos siderais sejam temporariamente dominados,
tais como o processo reencarnatório. Embora saibamos que nenhuma criatura universal é esquecida por Deus, estes corajosos irmãos, devido à grande capacidade intelectual e domínio das forças da natureza, são capazes de permanecer intocáveis nas profundezas abissais durante algumas centenas de anos. Mas apesar disto, sempre chega o dia em que precisamos prestar contas face ao nosso